Boa tarde, galera! Seguindo com mais um vídeo aqui no canal, fazendo uma breve recapitulação, até aqui nós estamos conversando sobre a importância da fé em Deus. Eu até tinha destacado, que quando vocês tiverem a oportunidade, tentem ler o capítulo 11 do livro de Hebreus, onde ele vai citar vários exemplos de fé. E aqui eu destaquei o versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Dando continuidade, eu também destaquei nesse capítulo 11 do livro de Marcos, onde Jesus ensina sobre a importância da fé, principalmente uma fé com confiança, entende? Uma oração com fé e confiança. Ele diz assim, respondeu Jesus, abre aspas, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim lhe sucederá. E quando estiverem orando, se alguém tiver alguma coisa... Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Fecha aspas. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então, principalmente Jesus está resumindo, falando sobre essa oração com fé e confiança, continuando. Eu coloquei o início do capítulo 11 do livro de Hebreus, até nós tínhamos conversado sobre essa parte. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Dando continuidade, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo é formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Abre aspas. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Fecha aspas. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Então, depois quando tiver a oportunidade, tenta ler o capítulo 11 de Hebreus, que vai citando vários exemplos de fé. Mas essa foi uma breve revisão do que nós temos estudado até aqui, dando uma continuidade na exposição de hoje. Eu destaquei um versículo do capítulo do livro de Romanos, e depois no final eu vou destacar a referência, Mas aqui nessa parte diz assim: sabemos que tudo que a lei diz, ou diz aqueles que estão debaixo da lei, debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseado-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, antes desse versículo, dessa 3, Paulo estava explicando sobre o conceito, que não há nenhum justo sequer, que todos nós, temos uma natureza corrompida, pelo pecado, uma natureza que tende para o mal, para a prática do mal, porque o mandamento de Deus, a lei de Deus, é o amor ao próximo, o amor a Deus, por exemplo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, entende? Nós percebemos que de fato são bons. Agora, contudo, até mesmo quando nós nos esforçamos em obedecer, mas nós percebemos que como nós somos falhos, entende? E antes desse trecho, dessa passagem, Paulo vai estar explicando sobre isso, e aqui ele fala que para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Porque, de fato, Deus ele é justo, há um juiz, há uma lei, e há uma sentença. Até mesmo em Romano menciona que o salário do pecado é a morte, é a consequência do pecado, é a sentença. Contudo, e também, desde o pecado original, de Adão e Eva, a natureza do ser humano foi corrompida pelo pecado, de forma que agora nossos pensamentos, nossa inclinação é para o mal. E ele conclui falando, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado-se na obediência da lei. Então, aqui Paulo está deixando esse ponto, onde, justo diante dele, diante de Deus, baseado na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então,
ao nós vermos os mandamentos de Deus e tentarmos, sim, obedecê-los, nós percebemos, se tornando plenamente conscientes de que nós somos falhos. Entende? Que nós necessitamos de um Salvador, de uma salvação, porque dessa forma ninguém será declarado justo diante dele. Então, dando continuidade. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, a qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, as palavras-chave, né, são fé, justificados e graça. Então, percebe como é que nesses versículos que nós estaremos lendo, ele vai estar ensinando sobre a fé, vai falar o que é justo, né? Tanto que ele menciona que ninguém é justo diante de Deus, fala que ninguém será declarado justo diante de Deus, baseado na obediência à lei, e depois ele fala que justificados agora, entendeu? Ele fala que nós seremos sim declarados justos diante de Deus através da justiça que veio de Deus mesmo. Entende? Agora que a gente vai explicar mais que justiça é essa que veio de Deus. Ele menciona a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, que Jesus Cristo, que Deus proveu o seu Filho, para que através dele nós fomos da justiça dele, da justiça de Jesus, da obediência que ele teve, da sua vida santa e sem pecado, que através da fé nele, no seu sacrifício, na sua graça alcançada por ele, nós sejamos sim redimidos, tanto que fala redenção, dos nossos pecados e salvos através de Jesus Cristo. Deixa eu ver se concluir. Resumindo, acho que é isso. Dando continuidade. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, destaquei a palavra justificador, né, e fé. Então, esse contexto, né, de Romanos está ensinando que através de Deus, né, que Ele é o nosso justificador, que Ele é justo e justificador, que nós somos justificados através da fé, daquele que tem fé em Jesus Cristo. Isso que Paulo está explicando nesse capítulo. Deus ofereceu como sacrifício, através do sacrifício de Jesus Cristo, para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, resumindo até aqui, dando continuidade. Onde está então o motivo de vanglória? É excluir. Baseados em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, então, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Então, aqui nesse capítulo, capítulo 3, né, lemos do versículo 19 ao 31. Aqui, Paulo está deixando bem... ensinando, explicando, deixando bem evidente esse conceito, né, de justificação através da fé. Contudo, né, ele conclui também mencionando que não está anulando a lei pela fé, de maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei, mostrando também a importância da obediência a Deus, né, claro. Contudo, ele de fato menciona que nós não somos justos diante de Deus, que a justiça vem de Deus e que nós somos a importância, né, da fé em Jesus Cristo, que é o tema dessa série de vídeos. Então, até aqui. Deixa eu ver se eu comentar mais uma coisa. Não, resumindo, até aí mesmo. Então, eu destaco também esse versículo 1 e 2 do capítulo 5 de Romanos, que é tipo o versículo central da aula de hoje, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivamos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, esse é o versículo-chave, né, da apresentação de hoje,
onde eu separei assim, vários versículos que vão falar sobre o que é a justificação pela fé, né? Justificados pela fé. Que conceito é esse que Paulo está explicando no livro de Romanos? Então, ele fala que obtivemos acesso pela fé. Imaginem que a fé, Cristo é uma porta. Até ele falou sobre isso. Eu sou a porta. Acesso pela fé em Cristo a esta graça. A graça através dos méritos de Cristo, nós vamos ter uma graça. O que é graça? É uma coisa que nós recebemos que muitas vezes nós não merecemos. Por exemplo, não pagamos por aquilo. Como, por exemplo, o produto está de graça, entende? Significa que ele não tem um custo, significa que não foi necessário a gente pagar para obter, entende? Então é isso que, através da fé, nós obtivemos essa graça, um bem que a gente não, um valor, né, uma virtude que foi nos dado, nos concedido. Dando continuidade. E agora estamos firmes, também, claro, nem nós estamos conversando, uma fé com confiança, com estabilidade, com firmeza, e nos gloriamos também na esperança, que fé também está bem relacionada com a esperança, entende? Que nem uma passagem que fala assim, quem espera por aquilo que já aconteceu, uma coisa que está próxima. Não, se a gente tem esperança, é uma coisa que ainda está por vir, mas que a fé, que nem aquele na passagem de Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. Que mesmo embora ainda não tenha acontecido, mas que nós tenhamos tamanha firmeza e confiança que através da ajuda de Deus, nós até mesmo podemos ter um relacionamento próximo, íntimo com Ele, atualmente. Então, dando continuidade. Separei também a passagem de Hebreus, onde ele vai falar que o sacrifício de Cristo é definitivo. Por que eu destaquei esse versículo? Porque ele está explicando sobre, o Paulo estava explicando em Romanos, estava explicando sobre a justificação através da fé. Agora, eu destaquei que através da fé no sacrifício de Jesus Cristo, na graça que ele alcançou por nós, morrendo na cruz para pagar por nossos pecados. Então, esse sacrifício dele é muito importante a gente entender que ele é definitivo. Entende? Que não é necessário nós realizar mais nenhum sacrifício, porque ele já foi capaz de limpar inteiramente os nossos pecados. Mas agora eu vou explicar melhor com os versículos. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, aqui menciona uma vez por todas, de todos os tempos. Digamos assim, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Aqui no livro de Hebreus ele menciona bastante sobre os dogmas, né, que eram realizados no Antigo Testamento, pelos sacerdotes, até mesmo no templo, mas que aqueles sacrifícios eram apenas um símbolo do sacrifício definitivo que viria posteriormente em Jesus Cristo. E que aqueles sacrifícios, de fato, eles não eram capazes de remover os pecados, assim, definitivamente. Contudo, dando continuidade, ele diz assim, mas quando esse sacerdote acabou de se oferecer, esse sacerdote que ele menciona está falando de Jesus, mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Olha, está falando de Jesus Cristo, que ele realizou um único sacrifício. Está falando do sacrifício dele mesmo, da sua própria vida. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. Por quê? Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, em todos os tempos, para sempre, definitivamente, através daquele sacrifício, aqueles que estão sendo santificados, estão sendo aperfeiçoados por Deus. Dando continuidade. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, abre aspas, esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente, fecha aspas. E acrescenta, abre aspas, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais, fecha aspas. Aqui Paulo, o autor do livro de Hebreus, está citando referências bíblicas, entre aspas,
referência nas Escrituras, falando sobre isso, sobre o perdão de Deus. E ele conclui falando assim: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Então, repetindo mais uma vez, o sacrifício de Cristo é definitivo. Por isso que eu destaquei esse versículo, esse conjunto de passagens, e através da fé nesse sacrifício de Cristo, nós obtemos o perdão de Deus e a vida eterna, entende? Então é isso, galera. Concluí aí a apresentação de hoje, espero que tenha gostado, e caso vocês queiram compartilhar, podem ficar à vontade, ou se inscreverem no canal para terem acesso também aos próximos materiais que vão estar sendo publicados. Fiquem à vontade, também deixo o link do blog, e é isso. Fiquem com Deus, tchau, tchau.